Nós falamos há pouco sobre Cuba, né? E sobre esse posicionamento do Lula, né? Por vezes elogiável, né? Numa postura mais forte, defendendo o interesse do, do Brasil. Virei comunista mais uma vez aqui, ó. Mas Faz o vai. L. Cadê? O câmera não tá. Saiu nessa hora. E aí, temos também o outro lado, né, do Lula, né? Aquele Lula mais raiz, né? O tradicional jeito do Lula, que é dar valor aos seus aliados políticos. Aí nós falamos Nicarágua, Venezuela e tal. E aí tem aqueles calotes, né? Aqueles golpes que vão tendo, Bolívia, aquelas coisas que reforçam o discurso daqueles que criticam o Lula. A Cuba teve alguma questão nessa agora recente também. O que foi ele? Que na verdade Cuba, ele tá devendo para o Brasil, porque o Brasil ele fez o financiamento de Porto de Mariel. Foram 538 milhões de dólares que foram investidos em Cuba. Tá mais ou menos uns 2,1, 2,2 bilhões de reais, né? Para a construção do porto via BNDES. O que o Brasil defende? O Brasil fala que fazer esses investimentos em países, eles são confiáveis, por quê? Porque não é que você vai estar gerando emprego em Cuba. São empresários brasileiros, é a empresa brasileira que está sendo contratada para fazer o financiamento no território de Cuba. Então o Brasil fala que ajuda as nossas empresas e gera emprego no Brasil. Só que, claro, tem que ter, quem paga a empresa é o Brasil e o Brasil fica com essa dívida, né? E geralmente tem algum tipo de garantia que o país vai fazer o pagamento ou não. Cuba estava pagando essa dívida até 2017, quando a gente teve a troca de governo. Aí entrou o Temer, aí depois entrou o Bolsonaro, e tanto o Temer como o Bolsonaro, ele meio que romperam as relações comerciais, diplomáticas com Cuba. E aí Cuba deixou de realizar esses pagamentos. Segundo o Brasil, quando a gente fez a visita a Cuba, né? A gente tentou fazer uma renegociação dessa dívida e Cuba falou: Brasil, eu prometo que eu quero pagar a nossa dívida. Só que eu não tenho dólares para te pagar, então vamos tentar negociar em moedas alternativas. Não falou exatamente quais seriam essas moedas. Se for yuan, sem problemas. Se for, sei lá, alguma moeda mais frágil, talvez não seja uma boa ideia, né? Mas enfim. Posso exportar em commodities, pagar em commodities, que aliás era uma das garantias que foi dada de pagamento do BNDES. E aí a gente está falando de charuto, tabaco, rum, cana, que são produtos que Cuba tem. E fazer uma renegociação da dívida, ou seja, pagar em mais parcelas e diminuir, né, esse pagamento. Eu acho que isso tem que servir como, assim, renegociar a dívida eu acho que é bom, porque assim, melhor receber mesmo que um pouco do que não receber, né? Enfim, não vejo muito Cuba pagando a gente. Se Cuba pelo menos demonstrou uma intenção de pagar, pô, legal, vamos renegociar a dívida. Mas que isso sirva de lição para que o Brasil, sei lá, quer fazer financiamento, por exemplo, na Argentina, pô, que faça, não vejo grandes problemas. Desde que tenha um fiador desse pagamento e o fiador não seja a Argentina, tá? Então, sei lá, vamos fazer, o fiador vai ser o Banco dos BRICS. Pô, legal. Então o BNDES vai lá e caso a Argentina não pague, quem vai se virar para cobrar essa dívida vai ser o NDB, o Banco dos BRICS. É uma boa sugestão, né? Levando em consideração que a Dilma é presidente do banco, do Banco dos A Dilma BRICS. tentou fazer isso, não autorizou, por enquanto. O Brasil ele ia fazer um financiamento do gasoduto Vaca Muerta, que é um gasoduto que vinha da Argentina e ia chegar até uma porção próxima do Rio Grande do Sul. A gente poderia ter acesso, inclusive, até a um combustível fóssil dos argentinos. Na época gerou um monte de protesto, porque é uma região que tem muito impacto ambiental. Falou assim, como assim o Brasil vai financiar um projeto de impacto ambiental e tal, né? Só que o Brasil falou, ó, o Haddad até falou, né? A gente até faz o financiamento se o LDB fizer como fiador. Só que a China não topou. A China não topou. Por mais que a Dilma seja presidente, tem forte influência dos chineses, né? Sim. Então não rolou. Mas aí eu não veria problemas, entendeu? Agora, ter como fiador países que não têm muita responsabilidade fiscal, por mais que gere emprego para o Brasil, para as empresas brasileiras tal, é uma dívida que o governo brasileiro vai ter, né? E vai ter que depender do pagamento ali de um país, sei lá, como a Argentina, que não é um país que tem dólares, que não é um país que tem recursos. Então, se tiver um fiador, sem problemas. Se ficar só na palavra desses países, eu não acho muito legal. E que o fiador não seja o próprio devedor, né? Ah, ok. Sim, exatamente. Exatamente. Né? E por que a China não topou, né? Muito possivelmente porque ainda não confia muito na economia da Argentina, né?
querendo ou não, caso a Argentina não pagasse, seria o NDB que teria que pagar esse valor. E aí a gente está falando de um NDB que hoje tem financiamento da África do Sul, da China, da Rússia, do Brasil, e aí seriam recursos desses países, né? E aí, pô, então se a China não confia, por que que o Brasil confia, né? Gera emprego na empresa brasileira, tal, tudo bem. Mas não tem outros países para gerar emprego, né, mais confiáveis? Concordo, por isso que eu falei. A gente tem que fazer relação sem ter ideologia por trás. Que seja um país de direita, país de esquerda, tanto faz. Pô, sei lá, hoje, vamos pegar aí, sei lá, Uruguai. O Uruguai é um país de direita que não tem muita proximidade com o governo brasileiro. Quer fazer investimento via BNDES? Pô, beleza. Qual a garantia de pagamento? Você tem recurso financeiro? Tem algum órgão fiador? Tem, beleza. Pô, vai gerar oportunidade, emprego no Brasil, sensacional. Só que tem que ter um fiador responsável. Sim, e nós já vimos esse filme, né? Até... Em outros governos. Se eu não me engano, né? A gente tem... A Argentina, por incrível que pareça, ela não é devedora. Tem até no site do BNDES, se eu não me engano, os devedores são Cuba, Nicarágua e tem mais um país que também deve para o Brasil. A Argentina já fez projetos e pagou esses projetos. Só que mesmo assim, confiar hoje na economia da Argentina, não acho que seria uma boa. Bolívia, não? Teve aquela situação da refinaria que eles Será que era Bolívia? reestatizaram e tal, e ficou por isso mesmo. Glauber, eu não vou saber. Eu sei que são 3 porque países. Tem uma situação dessa, agora eu não sei a solução, né? Sim, então a gente começamos a falar de Cuba, né? Então, do Brasil aceitar, né? E agir de uma forma mais ideológica, né? Então, mas assim, ó, nesse caso, é complicado, mas é que nem imaginar, o Itaú, ou então qualquer bancão aí. O cara miserável, o cara fala, meu, não consigo te pagar, mas juro que eu quero te pagar, vamos tentar fazer um acordo? O Itaú vai falar assim, não, sai daqui, você não vai pagar nada, tal. Vai prender o cara? Ou então vai ter que fazer uma renegociação, entendeu? Então, é melhor renegociar para receber alguma coisa e no futuro aprender a não fazer um acordo desse tipo do que, não, ou paga tudo ou não paga nada. Então, tem que renegociar. Eu não acho que seja uma medida errada. Eu acho que errado foi fazer no passado. Agora que já está feito, renegocie e vamos tentar receber o que der para receber. O problema é que quando renegocia, deixa de ser devedor. Aí o crédito está liberado para fazer um novo, né? Que isso não aconteça. Então, só que daí, se esse novo acontecer, com um fiador confiável, né? Com um fiador confiável. Sim. Né? Os nossos vizinhos nos acusam de ser imperialistas. Por exemplo, é uma acusação que o Paraguai, que a Argentina, que o Uruguai faz. Não, o Brasil é muito imperialista. No Mercosul, por exemplo, quando a gente vai ter votação. E aí, vamos, sei lá, aumentar a tarifa externa comum ou rebaixar a tarifa externa comum? Quem tem o poder de decisão, a voz final, é o Brasil. Por quê? Então acho que o Mercosul não está valendo a pena para mim. O que vai ser o Mercosul sem o Brasil? Entende? O que vai ser a América do Sul sem o Brasil? O Brasil é um gigante, geopoliticamente falando. Então os nossos vizinhos nos acusam de ser imperialistas. E aí vai mantendo uma paz porque tem um lado muito mais forte, né? Ou tem um lado muito forte, né? Ou está em equilíbrio de força, né? Porque o lado mais fraco não tem como combater. Mas, ao mesmo tempo, por Brasil não ser... A geopolítica, a estratégia do Brasil não é de avanço de território, funciona, né? Agora, se o Brasil muito forte aqui na América do Sul querendo expandir território, aí daria conflito para cá, né? Com certeza. Sim, com certeza. Né? Porque esses países que estão aqui, nós temos ameaça na América do Sul, com todos os problemas que o Brasil tem, temos ameaça. Assim, na América do Sul você tem alguns conflitos, né? Entre Venezuela e Colômbia, Chile e Argentina também disputam um espaço ali próximo do extremo sul do continente sul-americano, mas não são conflitos importantes. Historicamente também, né? Tem problemas da Bolívia com o Peru e com o Chile pela questão de saída do mar, mas não são disputas territoriais super relevantes. E com o Brasil mesmo, tem o Paraguai acusa a gente muito também, porque você pega a fronteira entre Brasil e Paraguai, tem muito mais... porque o campo é o mesmo, né? O solo é o mesmo, o clima é o mesmo. Então, quando o cara vai fazer, por exemplo, uma criação de gado, uma plantação de soja, muitas vezes ele prefere comprar o terreno no Paraguai, que é mais barato do que o terreno no Brasil. Só que o Paraguai proíbe que isso aconteça. Então, o que o brasileiro ele faz? Ele contrata um laranja paraguaio para comprar a terra no Paraguai e ele faz a remessa de lucros para o Brasil.
A gente chama de os brasiguaios isso. Então, o Paraguai, até aí o Brasil tá o jeitinho, né? O jeitinho. O Paraguai, você pega o lado da fronteira paraguaia, tem muito brasileiro ou muito fazendeiro paraguaio que tem compactuado ali, né? Concomunado com o brasileiro para mandar parte dos lucros. É também uma medida imperialista do Brasil, né? Sim. Mas não é um problema fronteiriço. Não tem disputas fronteiriças, assim. Sim. E o cenário é que vai ser assim durante muito tempo. Não tem nenhum indicativo contrário a isso. Não. Com o Brasil, não, né? Não. Né?